Conta uma história, Rosa. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao canal Conta uma História Rosa. Nesse canal eu conto histórias para crianças de todas as idades. E caso você não seja inscrito, se quiser, se inscreva, por favor, aperte as notificações, aperte o sininho para saber sempre quando sai o vídeo novo, curta, caso tenha gostado, comente e compartilhe. E dito tudo isso, vou novamente fazer mais uma edição do projeto que eu amo, que é o Invasão Poética. Vou invadir a sua casa, o metrô, o local onde você estiver com poesia. Poesia chegou, chegou, poesia chegou, chegou, poesia chegou, chegou, poesia. Eu trago para vocês poesias da Rosiane Murray no livro Casas. Esse livro é uma fofura, quem fez as ilustrações foi o Tibúrcio e é super simples. E o simples cada vez mais é uma qualidade, né? Então, com as ilustrações do Tibúrcio e a poesia linda da Rosiane Murray, que eu devo colocar, vou tentar com as minhas poucas habilidades digitais, colocar a foto dela aqui, um espaço aqui deste vídeo, tá bem? Ela mora aqui no Rio de Janeiro, numa cidade na região dos Lagos, é uma pessoa simples, maravilhosa, muito talentosa. Eu já realizei um projeto na escola quando eu trabalhava, né, como professora de sala de leitura, com poesias dela, mandei perguntas para ela, né, feitas pelos alunos, ela respondeu, um amor. E aí então eu vou folhear e ler aqui para vocês algumas, não todas, mas boa parte das poesias da Rosiana, desculpa, Casas. Vamos à primeira aqui, qual eu vou escolher? Falando de livros, porque um livro pode ser uma casa, mas não é uma casa que te prende, é uma casa que te solta. Vou ler. O livro é a casa onde se descansa do mundo. O livro é a casa do tempo, é a casa de tudo. Mar e rio, no mesmo fio, água doce e salgada. O livro é onde a gente se esconde em gruta encantada. Olha que lindo, ó. Aqui o menininho no livro que é casa, que é mundo, que pode levar a gente para vários lugares diferentes numa mesma linha, né, de um texto. Muito bem. As casas do céu. No céu, as casas são de vento, pães e violetas crescendo no parapeito das janelas. Volta e meia, uma estrela cadente entra numa casa e espia. As estrelas são curiosas. No final da tarde, as avós, os avós, as tias botam as cadeiras na varanda e ficam nos olhando lá de cima. Olha só, Zeca, como a terra hoje está bela. Olha que lindo. Os avós, avós, todos que se foram lá na varandinha do céu, lá na calçada do céu, olhando pra gente. Muito. Falar em avó, casa de avó. Casa de avó é navio pirata em alto mar, estrela cadente para sempre no ar. Casa de avó tem um pouco de fada, um pouco de árvore encantada. Quando a avó anda, o mundo inteiro balança. É uma onda de amor, varre quem está junto dela. Dentro da casa da avó, todos os caminhos vão dar no país do luar. Olha que delicado, né? Que lindo. E aqui, esperando visita, uma receita. Veja bem, uma poesia receita. 1,5 copo de açúcar, 3 copos de farinha, 1 copo de chocolate, 1 copo de sopa de pó royal, tem até a propaganda,
3/4 de copo de óleo de soja, 3 ovos inteiros, 3/4 de copo d'água fervendo. Vamos fazer um bolo para perfumar a casa, para perfumar a tarde, para perfumar a boca, para receber visita. Misture tudo numa vasilha, do jeito que for. E mais uma pitada de amor, algum segredo encantado. Um chamado para alguém que se queira ver. Depois do bolo assado, é só sentar, se concentrar que a visita vai chegar. Em tempos de coronavírus, as visitas não estão chegando muito, não deveriam estar. Mas quando passar, agora que a vacina chegou, depois que todo mundo tiver vacinado, pelo menos 70%, vamos nos visitar uns aos outros e comer muitos bolos, né? Tomara. Casa séria. Agora o assunto é sério. Nessa casa, todos são absolutamente sérios. Quem sorri ganha nota 0. O pai é todo arrumado, terno, colarinho e gravata. Vive sempre ocupado porque para ele tempo é dinheiro. A mãe é muito nervosa. Cala a boca, menina. Não me azucrina. E trabalha sem parar de janeiro a janeiro. A menina, de vestido engomado, gruda o rosto sério na janela e fica olhando de lado o tempo passar. Devagar. Casa chata, né? Isso não foi a Rosana Murray que falou, não, eu que falei. Mas eu concordo, acho que ela concorda comigo. Casa dessas assim, né? Não é legal, não. Sem casa é o nome dessa poesia. Tem gente que não tem casa. Mora ao léu, debaixo da ponte. No céu a lua espia esse monte de gente na rua, como se fosse papel. Gente tem que ter onde morar. Um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o corpo cansado, com carinho, com cuidado, porque o corpo é a casa dos pensamentos. Olha que lindo, né? Então, em poesia, em poema, a gente pode dar receita de bolo, a gente pode fazer uma crítica naquelas famílias muito sérias que querem dar um ar assim muito superior. E pode falar também de como é triste, né? Pessoas que não têm onde guardar seus corpos tão sagrados, que são as casas de seus pensamentos, como fala a Rosiana, né? E eu não estou mostrando as ilustrações, olha aqui mais uma ilustração, aqui do poema Sem Casa. Mudança, olha que fofo esse poema. Mudar de casa é coisa muito complicada, porque uma casa não cabe em outra casa. Sempre fica faltando, sempre fica sobrando. O caminho de mudanças, bicho cruel, engole mesas, cadeiras, lembranças, e lá se vai mundo abaixo. Na casa nova, o caminhão despeja mesas, cadeiras, lembranças, e a casa vai criando asas, criando vida. Já se pode forrar o teto de sonhos. Eu achei tão interessante esse poema porque eu lembrei de quando eu casei, do meu ex-casamento. E aí, eu, ao mesmo tempo que eu estava muito feliz, eu escolhi casar, não fui casada obrigada, não fui sequestrada, mas eu estava com muita saudade dos meus pais, da casa dos meus pais. Nas primeiras semanas eu nem gostava de ir lá, porque cada pedacinho que eu olhava, eu lembrava de alguma coisa e me dava saudade, me doía. Mas conforme o casamento foi passando, os dias, as semanas, os meses, aquela minha nova casa começou a ser preenchida, né? Como a Rosiana fala aqui, um teto de sonhos, as paredes de lembranças. Então aquela foi se tornando a minha casa. Mas a mudança no começo é difícil mesmo, né? Seja porque você tem que abrir mão de um monte de coisas, coisas materiais e não materiais, seja porque está para uma casa vazia e depois de algum tempo ela vai se preenchendo de vida, né?
Muito legal, muito bom. Casa do vizinho. Na casa do vizinho, a comida é mais gostosa, a mãe é menos chata. Vai acreditando nisso. Tudo tem outro encanto e sabor. Na casa do vizinho, tudo é muito mais bonito. Até a gente, quando se olha no espelho na casa do vizinho, se acha diferente. Na casa do vizinho, a gente entra e sai de fininho. Então a Rosiane, ó, aqui na última frase, ela disse tudo. Na casa do vizinho, a gente entra e sai de fininho. Fica lá pra você ver, né? Fica lá pra você ver. Será que ela é muito diferente da sua mesmo? Casa do amigo. Casa de amigo é legal, é boa. A gente fica bastante tempo lá, né? Casa do amigo, vou ler. Na casa do amigo, os móveis flutuam a um palmo do chão. O ar é mais leve. Em cada recanto os pássaros tecem. Na casa do amigo, todas as confidências são permitidas. Todas as plantas são entendidas tão facilmente, ou melhor, todas as palavras são entendidas tão facilmente, que é como água falando com água. Olha que interessante. É como água falando com água. Na casa do amigo, o coração se alimenta. Olha, lindo, né? A casa da sogra. Menino, tá pensando que aqui é a casa da sogra? Cuidado, não faça isso. Aqui não é a casa da sogra. Como será que então que é a casa da sogra? Deve ser uma casa maravilhosa, porque tudo que aqui não pode, na casa da sogra pode. Bagunça aqui não pode, na casa da sogra pode. Pé sujo de lama aqui não pode, na casa da sogra pode. Ficar o dia inteiro de pijama, comer biscoito na cama, escrever na parede, esquecer de fazer o dever, tudo que aqui não pode, na casa da sogra pode. Eu não sei por que essa expressão, né? Porque no imaginário popular, a sogra é um ser difícil. Graças a Deus, nenhuma das minhas duas, porque eu tive um casamento e duas sogras. Nenhuma das duas são difíceis, né? Mas a sogra no imaginário popular é um ser difícil. E então como é que pode, na casa de um ser tão difícil, tudo ser tão fácil, maravilhoso e meio bagunçado, sem regras, né? Incongruências do imaginário popular. E por fim, a última poesia, Caverna. Houve um dia, no começo do mundo, em que o homem ainda não sabia construir uma casa. Então, disputava a caverna com bichos e era aí a sua morada. Deixou para nós os seus sinais, desenhos desse mundo tão antigo, que é a pintura rupestre, né? Aqueles desenhos nas cavernas. Animais, caçadas, danças, misteriosos rituais. Que sinais deixaremos nós para o homem do futuro? Então essa é a pergunta do último poema da Rosiana que ela nos deixa. 2021, né? Vivendo pandemia, ameaça de catástrofe ambiental, que sinais deixaremos para os próximos, né? As próximas gerações do futuro. E aí, para terminar, terminei aqui o livro, né? Eu li, não todos, mas vários poemas da Rosiana. E eu quero terminar com um poema sobre casa que é clássico. Que sempre quando eu penso em poema sobre casa, eu lembro desse poema. É um poema para crianças de todas as idades, e escrito, que na verdade quem escreveu para os seus filhos, e compõe um livro que se chama Arca de Noé. Quem sabe de quem é? Quem sabe? Deixa eu ver. Isso mesmo, Vinícius de Moraes. Então, para encerrar aqui a nossa invasão poética de hoje, peço licença, Rosiana, e encerro com o poema A Casa, de Vinícius de Moraes, que eu nem vou precisar ler, tá?
na minha cabeça, decorei. Aliás, uma curiosidade. Em francês, decorar é apprendre du cours. Apprendre pour cours. Coeur. A gente vai pronúncia ainda tá em processo, tá? Apprendre pour cœur. Isso. Aprender pelo coração é decorar. Decorar, saber decor. Esse cor não tem relação com cabeça, tem relação com coração. Interessante, né? Então, eu decorei e tá aqui no meu coração e vou encerrar com Casas, do Vinícius de Moraes. Quem souber pode falar comigo. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero. Onde? Na Rua dos Bocos, número 0. Poesia já vai, já vai. Poesia já vai, já vai. Poesia já vai, já vai. Poesia. Conta uma história, Rosa.